Oiê, tudo bem? Eu sou a Nélita e eu vivo na Suíça. E aí eu compartilho um pouquinho com vocês a minha vida e a minha vida espiritual. Então, você ouve muitas vozes? Muitas vozes. Eu mesmo sou uma voz que você está ouvindo agora, né? Você sabe que eu estava dentro do trem? Aqui na Suíça a gente anda muito de trem. Aí no Brasil, quando eu morava aí, eu tinha carro, né? Então era mais fácil para poder ir para lá e para cá. Mas aqui na Suíça eu não tenho carro. Aqui o transporte público, ó, funciona. E na verdade eu ainda não tô querendo comprar carro, porque tem muitas coisas ainda para poder ir à frente disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você está dentro de um transporte público, não sei, aí no Brasil pode ser assim também, porque tem tantos estrangeiros hoje pelo mundo inteiro, não é verdade? Mas é incrível, quando você entra, você ouve no mínimo 3 idiomas, todas as vezes. Inglês, francês, italiano, alemão, chinois, não é chinois, né? É mandarim. Africano, que eu nem sei que idioma que é aquele, japonês, enfim, tem muitos idiomas, porque a Suíça é assim de estrangeiro, né? Muita gente. E aí no Brasil deve estar mais ou menos parecido. Mas o que me fez refletir sobre isso é o seguinte: todo momento você está ouvindo. Agora que eu entendo um pouquinho do francês, então, por exemplo, se eu presto atenção na conversa da outra pessoa, eu consigo captar o que eles estão conversando. Mas o mandarim, os africanos quando estão conversando, os japoneses, não sei, quando eles começam a falar, os indianos, eu dou risada. Olha, é muito engraçado esse idioma, sabe por quê? Eles falam, mas não tem letra pra gente, né? É som, apenas um. Aí às vezes eu tô dentro do trem e eu começo a rir sozinha, porque, gente, é muito engraçado você estar do lado de uma pessoa, duas ali conversando, e você não tá entendendo, só que aí fica assim, sabe aquele desenho do pingo? Aquele, como é que fala? O pingo é o, ah meu Deus, corta. É o pinguim, que daí eles não falam, né? Só fica aquela conversa assim esquisita. Bom, mas enfim. E daí isso me veio refletir na cabeça o tanto de confusão que faz na nossa mente sobre as vozes que a gente ouve no mundo. Muitas vozes tem no mundo, assim como tem muitas línguas. Assim como eu estou dando exemplo que tem muitas línguas, tem muitas vozes que falam na nossa mente, falam no nosso intelecto. A nossa própria voz, a nossa própria voz interior, a voz de Deus. A voz de Deus, ele tá o tempo inteiro falando, dando a direção pra gente. A voz de Deus. A voz do mal, sim, a voz do mal impera, fala, grita, berra, tá o tempo inteiro falando. A voz, por exemplo, dos amigos, da mãe, do pai, dos conhecidos, das pessoas do trabalho, a voz do policial, a voz das pessoas na rua. São muitas vozes que o tempo inteiro a gente tem que estar administrando essas vozes, não é verdade? Então, palavra de Deus, aí ela fala assim, olha, você pode buscar lá na tua Bíblia, estou aqui com a minha. 1 Coríntios, no 14, capítulo 14, no versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Você vê? Todas as vozes têm um significado, têm uma significação. E aí cabe a nós termos. Ai meu Deus, perdi o meu fundo. Sabe por quê? É do computador o fundo aqui. Então aí ele apagou, o computador apagou meu fundo. Eu tô aqui com a televisão, olha. Mas calma, já deu certo. Aí as vozes que nós estamos ouvindo, elas têm um significado, vários significados. E quando você está passando por um problema, quando eu estou passando, por exemplo, se eu saio contando para todo mundo os meus problemas, cada pessoa vai me dar um significado daquilo. Olha, isso daí significa isso, eu acho que você tem que fazer dessa forma. Olha, por que você não faz assim? Comigo aconteceu aquilo, faz assim, faz dessa forma. É importante? Sim, é importante a gente compartilhar, é importante nós ouvirmos as outras pessoas, principalmente aqueles que nos amam, de fato e de verdade, né?
família, amigos bem próximos que você tem confiança. Mas a voz de Deus, ela é soberana. Ela é soberana porque ela conhece o nosso íntimo, lá no mais profundo, na nossa essência. Então, quando nós falamos, por exemplo, uma coisa para uma pessoa, talvez muitas coisas a gente acaba não contando. Você não conta toda a história. Bom, quem me conhece, eu sou assim muito detalhista, né? Eu quero contar os pingos dos isso, porque aquilo. Eu vou contando detalhes, mas a maioria das pessoas não são assim, não conta detalhes. Então conta o superficial. Aí a outra pessoa, ela deduz sobre aquilo que foi superficial e ela te dá uma resposta, ela te fala alguma coisa que aquela voz que vai entrar dentro de você, você vai ter mais uma dúvida, mais um conselho de algo que ficou superficial, porque a pessoa não sabe o tudo que está acontecendo dentro de você. E isso é o que vai fazendo com que você entre em dúvidas e dúvidas. E aí, quem aproveita das dúvidas? Se Deus, ele é o criador da fé. E o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera. Certeza. Então, o contrário da fé é o quê? É dúvida. Então, quem é o contrário de Deus? Não é o teu próximo, não é a tua irmã, o irmão, o teu pai, a tua mãe. Não, não é teu amigo, não é nem o teu inimigo. O teu verdadeiro inimigo é o diabo, entende? É ele que é o nosso inimigo e é ele que coloca dúvida, é ele que semeia as piores sementes de dúvidas, as piores vozes que vem assim no nosso pensamento, no nosso intelecto, vem como uma flecha inflamada. E quando a gente aceita aquela flecha, quando a gente, ai meu Deus, é verdade, ai eu tô com medo, tô com angústia, tô com depressão, acordo mal-humorada, ai eu tô mal hoje, ai eu tô com isso. Aí isso vai alimentando, alimenta o mal e ele, uhul, consegui fazer com que ela ficasse mal. Para, desperta. Chega, dá um basta nessa voz. Essa voz não merece nem mais um segundo de continuar te deixando em dúvida, de continuar te deixando mal. Não, eu te dou essa dica. Pegue a palavra de Deus, sabe? Pega, no momento que você está passando por um problema, vá na palavra de Deus e fale, Senhor, eu não quero estar com essa dúvida, eu quero ouvir a tua voz. O que é que o Senhor tem para falar para mim diante dessa situação que eu estou passando? Olha, eu estou passando por isso. Aí você fala com Ele, abre a tua boca, tem um relacionamento íntimo com Deus. Se você não tem ainda, eu te encorajo a começar a ter. Comece a falar com o Senhor Jesus, comece a falar com Ele, peça sabedoria, direção, Ele vai te dar, porque Ele te dá de graça, Ele já nos deu, a verdade é essa, Ele já nos deu, a gente é que tem que tomar posse disso. Então eu tô aqui, as vozes que você está ouvindo agora, que está saindo aqui da boca da Nélita, é para que você tome posição na tua vida, que você pegue a voz principal que vai falar ao teu íntimo, ao teu intelecto, que vai te dar vida plena, plenitude de vida, plenitude de paz, plenitude de paciência, para você suportar as tempestades daquilo que você está sofrendo. Tá conseguindo compreender? Eu tô falando muito rápido, tô falando muita coisa. Escreve aí nos comentários, inscreva se você não é inscrito. Eu estou postando às vezes alguns vídeos aí, estou me preparando ainda em algumas coisas, às vezes não dá certo, às vezes eu tô acontecendo alguma coisa, eu não consigo preparar o vídeo, mas vira e mexe eu venho aqui no YouTube e eu vou estar colocando uma mensagem para vocês, tá bom? Eu espero estar colocando isso contínuo, mas por enquanto tá assim, meio parcelado, tá bom? Mas o que eu quero deixar de mensagem é isso, é que você pegue essa palavra, não ouça a Nélita falando, ouça o Espírito Santo de Deus, ouça a palavra dele. Como é que você vai ouvir a palavra dele? Que é a voz que nós temos que ouvir, porque ela é certeira, ela vai direto no alvo, no foco, no alvo, sabe assim? Quando você acerta no alvo, ali no meio. É isso, essa é a voz de Deus, para nós, para cada um, para mim e para você. Olha só. Então, eu vou até ler um pedaço aqui, porque é tão forte, é tão profundo isso, eu quero tanto que você compreenda que a necessidade nossa é ouvir a voz de Deus. Esse é o principal. E quando eu falo assim, as vozes dos amigos, das outras pessoas, elas até querem dar um conselho bom pra gente, mas às vezes esses conselhos, eles vêm para poder nos trazer mais dúvida, entende? Deus não, ele não vai te trazer dúvida, ele vai te dar certeza.
Só que a gente tem que buscar, tá bom? Fala assim, olha, há muitos pensamentos e muitas vozes, não é? Porém, uma é superior a todas. Uma voz é superior a todas, está no topo, é superior, superior, superior a todas as vozes deste mundo. Uma, a voz de Deus, não é? A voz de Deus, transmitida pelas Escrituras. Então, a voz de Deus, ela é transmitida aqui, ó, pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Sim, ele fala ao nosso intelecto. Sim, Deus fala. Ele fala, mas muito mais ele fala quando nós estamos aqui, olha, baseando a nossa vida, colocando diante dele, lendo a palavra dele, falando, Senhor, eu não consigo compreender, mas eu quero, buscando de todo o teu coração, com sinceridade dentro de você. Chega até ele e ele vai falar contigo. Por meio delas, ele ecoa os seus pensamentos, ensinamentos aos ouvidos humanos. Olha só, Deus ele ecoa os ensinamentos dele através da palavra dele. Ele fala ao nosso intelecto, filha, faz assim, olha, eu estou contigo, não tenha medo, vai, seja corajosa, seja firme, diga para essa situação, sai, e ela vai sair, usa a tua fé. Entende? Deus ele dá essa força, ele dá essa certeza pra gente. Então nós quando estamos lendo a palavra, quando a gente vai numa oração, a gente sai de lá com fé, com fé. Nós saímos de lá com essa força. E aí a gente vai colocando em prática. Só que quando a gente começa a falar com um, falar com outro, conversa com isso, começa a ouvir ali o YouTube, começa a ouvir outra pessoa, outro pastor, outro isso, outro aquilo, começa a vir as dúvidas. Tá entendendo? Tá conseguindo dar um clique aí dentro da tua mente? Palavra de Deus, ela te dá força, te dá vida, te dá certeza. Ela te dá o ensinamento direto. Quem decide ouvi-lo compreende a sua vontade. Quando nós decidimos, quando eu decidi ouvir a palavra de Deus, eu comecei a compreender a vontade dele para minha vida, sabe? Isso tudo foi me ajudando tremendamente em tudo que eu fui passando na minha vida, na minha história. As percas que eu tive de familiares, de estar ali firme na palavra. Senhor, eu sei que existe uma vida eterna. E por quê? Porque eu estava baseado na palavra. Isso me dá paz até hoje. E vai continuar me dando o resto da vida enquanto eu estiver nessa terra. E é isso que eu quero para você também. Que você tenha paz. Mesmo diante de furacões, mesmo diante de tribulações que a gente vai passar nessa terra, vai ter paz, porque quando nós estamos com Ele e seguindo a palavra, você encontra essa paz que eu estou te falando. Então, a gente consegue encontrar paz e a gente o quê? Sabe a vontade de Deus para nossa vida. Aí a gente acaba fazendo o quê? Abandonando as vozes do mundo. A gente fala assim, eu não vou mais ouvir esse monte de vozes. Essas vozes que está trazendo derrota, que está me deixando para baixo, triste, eu não vou mais ouvir. Chega! Aquela voz que fica falando, ai, que canseira, nossa, eu tô aqui arriado, não aguento mais. Não, epa, sai pra lá, lógico que eu tô com vida, tô com saúde, tanta gente ali no hospital, às vezes querendo sair, querendo respirar e tá lá com um tubo, com um negócio enfiado dentro da boca, porque não consegue. Porque tem um problema no pé, porque teve um AVC, o braço não movimenta mais a perna, e a gente aqui viva, olhando tudo, enxergando, sentindo. Então, é pegar esses momentos de gratidão e olhar e falar, Senhor, obrigada por tudo isso, e levanta, sai para lá, bate a poeira e sai. E a palavra de Deus, ela faz isso. Ela faz isso com você, ela faz isso comigo. Eu sou prova viva disso, porque Ele faz isso em minha vida. Decide ouvir a sua voz, abandona as demais vozes do mundo como um apelo. As vozes do mundo, ela apela para a mentira, para a hipocrisia, para os vícios. É um apelo, essas vozes elas vêm chamando. Olha, você não está bem, você está com depressão, você está com ansiedade, você está com isso, com aquilo. Esquece, vou espirrar. Perdão. Gente do céu, toma essa palavra como vida para a tua vida. A palavra de Deus é a voz que você deve ouvir. Eu ouvia uma voz na minha mente que falava que eu ia morrer com 26 anos, que eu tinha que aproveitar a vida, aproveitar tudo que eu pudesse aproveitar, fazer tudo que eu tinha que fazer até 26 anos, porque com 26 anos
eu ia morrer. Eu ia partir dessa terra, Anélita, ó, fini, c'est fini. Era voz, não era a voz de Deus, não era a voz de amigo, não era a voz de um parente, não era a voz de um inimigo físico, que eu quero dizer, mas era a voz do diabo. E eu descobri que essa voz estava levando a minha vida para o fundo, para o fundo, para o fundo do poço. E quando eu entendi, quando eu comecei a compreender sobre as muitas vozes, que essa voz não era de Deus, não provinha do trono dele, que tinha uma fonte que falava da minha mente, do meu intelecto, que eu ia morrer com 26 anos, e eu lutava contra essa voz. Eu falava, eu não quero morrer, mas como que eu faço isso? De que maneira? Então eu buscava entendimento, eu queria ler a Bíblia, eu não conseguia, eu ia buscar em outras religiões, entre aspas, eu ia para um lado, eu ia para o outro, eu ia para uma igreja, aí me convidavam para fazer isso, eu fazia. Aí eu acreditava em N coisas, para poder tentar como resolver aqueles pensamentos que estavam me dando opressão, que estava falando na minha mente que aquilo ia acontecer. Quando eu entendi, então eu dei um basta, chega, acabou, a partir de agora, acabou, chega, não vai mais falar na minha mente, não vai mais. E aí eu fui. Não foi do dia para a noite, foi um processo, eu fui vencendo essas vozes, fui vencendo, até que Deus deu a libertação total. Ele é comigo hoje, o Espírito Santo nasceu dentro de mim, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita dentro de mim, para que eu possa combater essas vozes, para que eu possa passar uma palavra de fé, para que eu possa vencer as lutas que eu tenho que enfrentar, quando eu passo por lutas, por humilhações, por problemas, por furacões, tempestades. Qual a voz que eu ouço? A voz de Deus, porque ela me dá o ensinamento, ela me dá o caminho reto, o caminho que me leva para a salvação da minha alma, que não me faz desviar nem para a direita nem para a esquerda, mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei que Deus está comigo e eu sei que a palavra dele, a direção que ele dá é a certeira. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho 49 anos. Eu não morri com 26. Era uma mentira que o mal falava na minha cabeça. E eu acreditava. E eu fiz N coisas na minha vida horrível, que eu não deveria ter feito, que eu pedi perdão, eu sei que eu já fui perdoada, já me arrependi das coisas que eu fiz. Por quê? Porque eu vivia me enganando, vivia enganada, vivia em mentiras daquele monte de voz que via na minha cabeça, tá bom? Olha, esse vídeo tá ficando longo, eu vou parar aqui, mas eu quero continuar mais dessa história para vocês, tá bom? Então, quem me conhece sabe dessa minha história que eu já passei. Deixa um comentário aí, fala alguma coisa, se inscreva no canal, me ajuda a gente levar isso daí mais pra frente, tá bom? Para poder ajudar as pessoas a colocar um basta nas vozes do mundo e ouvir a voz de Deus. Vai lá, pega a tua Bíblia, medita nela. 1 Coríntios 14, o versículo 10. Pega ela, fala com Deus, Senhor, quero entender sobre isso. Me dá entendimento, sabedoria, direção, discernimento. Me faz compreender e ele vai te direcionar, tá bom? Deixo para você um beijo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Au revoir!